Maravilhoso, o Copom reduziu a Selic em 50 pontos base. Temos aí uma grande queda de juros precificada à frente. O que é bom comprar agora na bolsa? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa, eu sou um apaixonado por ações, venho aqui falar com vocês sobre ações. Acabamos de ter a reunião do Copom, Copom reduziu os juros e agora o que eu compro? Muita gente me perguntando, ainda dá tempo, ainda dá tempo? Assim, faz sentido comprar ações agora? Faz sentido, bolsa é para sempre, bolsa é sempre. Boas empresas vão ter melhores resultados com os juros mais baixos, com a economia andando mais e pagando menos pelos empréstimos e tudo mais. O mercado sim precifica, quer dizer, o mercado desde março vem se recuperando porque ele já precifica uma queda de juros. A gente fala que foi isso, foi aquilo, cara, esquece, foi os juros. A bolsa caiu de junho de 2021 até março de 2023 porque os juros subiram e depois ela voltou a subir desde março de 2023 porque os juros estão caindo. A curva de juros futura já está caindo, quer dizer, o mercado já precifica uma queda de juros. Putz, então tô atrasado, não dá mais tempo de comprar? Não, calma, pequeno gafanhoto, dá tempo. Por quê? Porque muitas pessoas estão como você. Você significa o fluxo, muitas pessoas estão atrasadas ainda com relação ao que o mercado já precificou. Tem cara que vai botar dinheiro em fundo de ações, tem cara que vai comprar as ações direto na bolsa, tem cara que ainda vai esperar o próximo corte da Selic para descobrir que precisa comprar empresas, boas empresas a longo prazo, né? Para aproveitar esse corte dos juros. Então sim, a gente vai ter um fluxo contínuo para a bolsa ainda nos próximos meses, imagino eu, se obviamente o Banco Central continuar derrubando os juros. Então assim, temos aí uma avenida grande de corte de juros, pelo menos até o final de 2024. Então aproveitem. Quais são as 3 melhores empresas para você comprar agora? Mas antes de começar, dá uma olhada nesse relatório que está aqui embaixo do seu vídeo sobre 3 small caps maravilhosas para você comprar nesse momento. Lembra, as small caps despencaram desde o meio de 2021 lá com os juros subindo. Por quê? Porque o índice de small caps tem muito mais empresas focadas no mercado local do que o Bovespa. O Bovespa tem Petro, Vale, Bancões, siderúrgicas, papel celulose. Isso tudo não depende muito de juros. Agora, as empresas de varejo mais focadas no mercado local que estão no índice de small caps se beneficiam muito mais de um juro caindo. Então, assim, as small caps têm muito para andar. Tem 3 empresas maravilhosas aqui que o Vitor Bueno fez esse relatório completinho para você. Dê uma olhada. Tem muita oportunidade nessa bolsa. Eu vou falar de outras 3 agora. Então vamos lá, para começar, Movida. Ai, mas você fala, putz, Bruce, mas você não falou que Movida foi o maior erro da história do antitrader? Sim, mas foi um erro passado. E agora, olhando para frente, a Movida vai ter uma recuperação de resultados? Vai comprar carro caro de novo? Vai jogar o seu dinheiro fora? Cara, eles trocaram o CFO e o CEO. Então eu acho que a empresa tem uma grande oportunidade aqui de recuperar o resultado perdido, né? E os juros caindo é especialmente benéfico para ela que está pagando muito caro nos juros, está pagando bastante caro, inclusive usou esse dinheiro para comprar carros caros. Então assim, o problema da Movida pode simplesmente acabar o Campos Neto ajudando, dando aquele empurrãozinho na empresa. Então vamos lá, eu vou dar uma explicada para vocês. Olhando aqui o Nord Fundamentos, né? É só você googar Nord Fundamentos, você entra nesse site. Coloca a Movida aqui, eu já coloquei para facilitar o processo, eu coloquei aqui 10 anos, então a gente tem um gráfico de 10 anos das ações aqui. Na verdade ela fez a IPO em 2017, então não tem 10 anos. Mas vamos lá, EBITDA de Movida crescendo violentamente, deu uma paradinha aí nos últimos tempos. O lucro líquido dela foi impactado justamente pelo que eu falei, né? Ela comprou carro caro, isso impacta o lucro, não impacta o EBITDA da empresa. Então ela vai gastar um pouco mais de dinheiro, tanto com os juros mais altos, né, quanto também com esses carros caros que eles compraram. Mas olhando para frente, é uma empresa lucrativa, você vê que ela tem um retorno sobre o capital investido, né, um ROIC bastante alto de 12%. Tem um ROI interessante também que caiu bem nos últimos tempos justamente pelas duas coisas, né, o lucro caindo puxa a rentabilidade sobre o patrimônio para baixo, mas ela está extremamente barata. Vou pegar aqui o preço-lucro. Está em 12,51, aqui eu não consigo ver muito bem, né? Eu vou puxar um gráfico mais próximo para a gente conseguir ver melhor. Está em 12 vezes lucros, o que é bastante barato, e negociando a um EV/EBITDA, né, de 5,6 vezes. Então, bem baixo, inclusive, para a média histórica da empresa. A empresa tem uma grande capacidade de crescimento, justamente porque ela rouba mercado das pequenas locadoras. Por quê? Porque ela compra carro mais barato e ela consegue também dinheiro mais barato para comprar esse carro mais barato e amassa as pequenas locadoras. É só você conversar com qualquer um que tenta alugar carros de uma forma mais... Ou uma empresa pequena de aluguel de carros, vai ver que as grandes têm uma vantagem competitiva gigantesca. Então compre Movida. Sim, a empresa errou no passado, mas
trocou a gestão e agora provavelmente a empresa vai voltar a andar muito bem, né? Ela tem um histórico de resultados aí muito bom, deve continuar com um histórico de resultados muito bom, muito melhor, né? E agora ajudada pelos juros mais baixos, o que vai fazer sua dívida cair, ou seu custo de capital cair, né? Vai pagar menos na dívida, vai dar mais lucro para os acionistas. Então, compre Movida. E aí muita gente me pergunta, né? Movida ou Localiza? Eu consigo colocar Localiza aqui para a gente comparar as duas. A grande diferença entre elas é o quanto você paga por uma e o quanto você paga por outra. Então, eu coloquei aqui o EV/EBITDA, o verde até combinou, né? O verde é a Localiza e o azul é a Movida. Dá para ver aqui que hoje a Movida negocia quase 6 vezes EBITDA e a Localiza negocia 13. Quer dizer, a Movida é muito mais barata que a Localiza. Elas têm a mesma dinâmica, são grandes, então elas amassam os pequenos, tem um crescimento de resultados bastante bom aí no futuro. A grande diferença é que a Movida sofreu muito comprando carros caros, o mercado bateu muito nas ações, ela ficou barata, enquanto a Localiza negocia um múltiplo muito mais caro. Então, comprando Movida, você está comprando a mais barata, comprando Localiza, você está comprando a mais cara, mas a dinâmica de resultado das duas deve ser bastante parecida nos próximos trimestres. Segunda empresa, eu vou pegar emprestado uma empresa do Ragazzi, né, do Rafael Ragazzi, que é sou especialista em empresas de crescimento, que foram justamente as empresas que mais caíram desde que os juros começaram a subir. Por quê? Porque as empresas de crescimento têm um resultado lá na frente, quando você sobe muito os juros, você desconta esse fluxo de caixa, que são os resultados das empresas no futuro, traz eles a valor presente, então com o juro maior, as empresas que têm o resultado lá na frente sofrem mais que as empresas que têm o resultado mais pertinho, porque o juro maior impacta mais num tempo maior do que impacta num tempo curtinho. Quer dizer, as empresas de crescimento sofreram muito, o Banco Inter caiu mais de 90% desde as máximas, ainda está sofrendo bastante, né? Hoje ela negocia um preço sobre patrimônio de mais ou menos 0,9 vezes, o que assim, sinceramente é o preço do Bradesco. Então o mercado está precificando o Banco Inter, que é um banco que tem uma ótima oportunidade de crescimento, que é todo digital, que já tem vários clientes, só precisa começar a ter um pouquinho de lucro em cima dos seus clientes, ao mesmo preço que um bancão, que é antigo, que entendeu? Muito mais difícil crescer, tem sistemas antigos, está com problemas com crédito. Então, assim, Banco Inter sabe dar crédito, Banco Inter já provou que tem a capacidade de aumentar seus lucros e principalmente, aqui eu vou focar no principalmente, eles têm uma previsão de lucrar coisa de 5 bilhões de reais lá em 2027. Então, se eles lucrarem coisa de 5 bilhões de reais lá em 2027, a empresa está, assim, um negócio inacreditável de barata. Ela pode gerar bastante valor para o seu acionista até lá. E mesmo que ela chegue lá na frente e ela não tenha 5 bilhões de reais de lucro, tenha um lucro bem abaixo, ainda vale bastante a pena porque hoje o mercado não precifica crescimento para ela. Então, assim que eles começarem a engrenar os resultados, um lucro maior tri após tri, a ação começa a se mover bastante bem. Lembrando, ela caiu mais de 90% da máxima, agora está extremamente amassada. Você compra uma empresa muito boa e você não paga nada pelo potencial de crescimento que ela tem. Pergunta que eu mais recebo de Banco Inter. Banco Inter paga dividendos? Não paga, por quê? Porque eles estão focados em aumentar o lucro agora, então eles precisam reinvestir no negócio, então não sobrou muito caixa, né? Que eles cresceram muito até agora. No futuro podem pagar? Podem pagar. Os bancos normalmente são grandes pagadores de dividendos, por quê? Porque eles negociam num múltiplo baixo e eles são grandes geradores de caixa. Então assim, no futuro, quando o Banco Inter começar a gerar lucros crescentes, imagino que sim, vai começar a pagar também dividendos crescentes. E a terceira empresa, aquela que você nunca ouviu falar, mas tem um potencial muito grande focado em ESG, focado em salve a natureza, em faça reciclagem de lixo, é uma empresa que chama Ambipar. O que a Ambipar faz? A Ambipar tem metade do seu negócio é tratamento de lixo, basicamente, reciclagem e tudo mais, e a outra metade do negócio é um bombeiro ambiental. Então as empresas contratam a Ambipar num contrato mais ou menos fixo para a Ambipar ajudá-las quando elas têm algum problema, por exemplo, teve um vazamento de petróleo, eles contratam a Ambipar vai lá e ajuda eles a resolver um problema de petróleo. Tem uma queimada, aí vai lá a Ambipar e usa seus aviões para jogar água em cima da queimada. Então é um negócio super novo no Brasil e no mundo, né? Ela é a maior empresa disso no mundo, o que traz alguns riscos. A empresa vem crescendo bastante via aquisições e você vai entender bem quando a gente olhar para o balanço dela. Então eu vim aqui no Norte Fundamentos de novo, coloquei a Ambipar aqui, coloquei 10 anos, dá para ver que eles têm um crescimento muito bom de EBITDA, isso aqui vem de tanto crescimento orgânico, né? Que basicamente é o crescimento que vem da empresa que eles já têm hoje, quanto o crescimento via aquisições também. Só que como eles cresceram via aquisições, a dívida deles acabou ficando elevada, com os juros subindo, o lucro deles foi bastante impactado. Então assim, eles tiveram o lucro caindo bem nos últimos trimestres justamente pela alta muito forte dos juros
Isso criou uma despesa financeira bem grande, impacta o lucro, não impacta o EBITDA, como a gente viu. Dá para ver que a dívida deles aqui cresceu bastante, agora eles ainda têm bastante caixa, né? Apesar da dívida ser alta, eles têm muito caixa, então eles podem passar muito tempo sem ter que renovar essa dívida, mas essa dívida acaba pesando no balanço. Hoje eles têm um índice preço-lucro, né, um PL negativo, justamente porque estão dando prejuízo, mas negociam um EV/EBITDA bastante baixo, de 6 vezes. Por quê? O mercado acha que a Ambipar vai precisar emitir ações, mas a Ambipar já tem bastante caixa, não precisa de mais caixa, então eles não precisam emitir ações nesse momento, principalmente com as ações baratas como estão. As ações caíram muito desde a sua máxima, né, de R$65. Hoje elas negociam mais ou menos a 22, então caíram coisa de 60%, 70% mais ou menos. Mas é uma empresa muito boa, é uma empresa que tem muito futuro, mas tem esse problema da dívida elevada, né? A gente olhando a dívida líquida e EBITDA dela, hoje está ao redor de 4 vezes, mas como eles têm bastante caixa, eles não precisam pagar essa dívida, eles não precisam emitir mais dívida cara, e a queda de juros vai beneficiar a empresa, obviamente, melhorando a despesa financeira, né, ou reduzindo a despesa financeira da empresa e ajudando a empresa a parar de dar prejuízo, a voltar a dar lucros. Hoje eles estão focados em gerar caixa, basicamente fazer mais com menos. Eles compraram as empresas ainda têm muita capacidade ociosa, principalmente nas empresas que eles adquiriram. Quando eles adquirem uma empresa, eles investem na empresa, então eles melhoram os equipamentos, aumentam a quantidade de equipamentos. Então eles têm muita capacidade de crescimento ainda com o investimento que já foi feito e eles podem melhorar o resultado, digamos, organicamente. Pararam de comprar outras empresas, estão focados em redução de dívida. Com os juros caindo, esse problema deles vai praticamente sumir. Vai ser uma ajuda violenta para melhorar o resultado deles no médio prazo. Então responda aqui pra gente, você já tinha ouvido falar de Ambipar? É um negócio bem interessante, né? Comente aqui quais empresas você quer que a gente fale nas próximas semanas. Lembrando que essa ferramenta que eu usei aqui, o Nord Fundamentos, é de graça, qualquer um pode usar. Hoje a gente tem quase todas as empresas do Brasil, já teremos também as empresas internacionais, então o dedo cruzado deve demorar um pouquinho. Usem e abusem, olhem resultados, né? Obviamente a longo prazo cotações seguem resultados. E também lembrem que ainda tem mais 3 empresas que o Vitor fez um relatório completinho, 3 small caps para você comprar agora, que caíram bastante durante esse período de juros subindo e agora com o Copom cortando os juros, podemos ter uma melhora significativa. É isso aí, um grande abraço, até semana que vem, tchau, tchau.